A Polícia Federal enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes associando críticas à Operação Tempus Veritas a uma suposta milícia digital, sugerindo a abertura de um novo inquérito. O documento assinado pelo delegado Fábio Schor alegou que manifestações públicas estariam sendo usadas para descredibilizar autoridades e propõe investigar tanto a suposta fraude migratória de Felipe Martins nos Estados Unidos, quanto a atuação de advogados e jornalistas que questionam o caso. Para entender, então, melhor esse novo desdobramento, nada melhor do que conversar com o Dr. Jeffrey Chicchini, um dos, se não o principal advogado de Felipe Martins, né, ex-assessor de Jair Bolsonaro, aqui com a gente em Oeste com Ela, sempre de casa, uma alegria te ter, viu? Seja bem-vindo, apesar do momento delicado, toda a nossa força também para você, viu, doutor? Nada fácil de encarar esse momento. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, meninas, sempre um prazer estar aqui. O doutor Marcília também está aí, né? Então, meninas e meninos, prazer imenso estar aqui mais uma vez. Vocês acordaram corajosos, né? Pois é, estamos aí na mira também, né? Vocês sabem que agora criticar instituições e autoridades, inquérito das milícias digitais, né? A Júlia já acordou corajosa também, que eu já vi na rede social dela. Gente, é inacreditável. Preocupante Esperávamos mesmo. Toda e qualquer manifestação da Polícia Federal, menos essa. O doutor Marcília já deu show nas redes dele hoje, de comentários jurídicos sobre isso. Já dei RT em tudo, doutor Marcília. Boa. Nós, advogados, agora estamos na mira das instituições que merecem fortalecimento, como as instituições da Coreia do Norte, da Nicarágua e da Venezuela. Sabem que os únicos lugares que as instituições são mais fortes que o povo a Marina vai fazer são nas ditaduras, né? Só nas ditaduras as instituições estão acima do povo e são mais fortes que o povo. Porque nas democracias, o povo é maior e mais forte que as instituições. Porque as instituições servem ao povo e não o contrário. Esperávamos qualquer resposta, que foi bobagem, que foi um equívoco, toda e qualquer resposta, menos que a culpa de ser preso foi de Felipe Martins e que questionar essa prisão injusta agora é crime contra o Estado Democrático de Direito. Vejam, há uma semana, o ministro Alexandre de Moraes, logo que sai aquela nota oficial do governo americano, do sistema migratório americano CBP, dizendo que o documento que foi utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins é falso. Logo que sai aquela decisão, há uma enxurrada de informações por parte da imprensa, por parte de influencers, e nós, da defesa de Felipe Martins, passamos a criticar publicamente, né, a utilização pelo Estado formal de um documento falso a prolongar indevidamente a prisão injusta de um inocente. Isso toma as mídias, as redes sociais e a imprensa tradicional, inclusive, como Globo News, Folha de São Paulo, chegando ao estágio do Wall Street Journal, um dos maiores jornais do mundo, fazer referência a tudo isso. Em razão dessa publicidade toda, o ministro Alexandre de Moraes se vê obrigado a intimar a Polícia Federal para que se manifestasse sobre a prisão de Felipe Martins. O Brasil questiona o STF do motivo pelo qual Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Então, Alexandre de Moraes manda intimar a Polícia Federal. Só um aposto aqui, uma questão técnica jurídica, tá? Quando o processo já está concluso para sentença, o que significa isso? Concluso. Concluso significa o processo já foi instruído e agora está com o juiz, tá? Quando o processo já foi instruído, já teve alegações finais da acusação e da defesa, e agora está com pauta para julgamento, em hipótese alguma, o juiz pode enviar esse processo para o delegado. O processo penal se divide em duas fases. Fase pré-processo, a gente chama de fase pré-processual, o famoso inquérito, e fase processual. O delegado só existe na fase pré-processual. O delegado não existe na fase processual. Ou seja, nesta fase que estamos, o ministro Alexandre de Moraes mandar
o delegado se manifestar sobre a prisão de Felipe Martins é ilegal. Isso fere o devido processo legal. Por quê? O delegado não é parte nessa relação processual. A parte é acusação e defesa, Ministério Público e defesa, estas são as partes. O delegado não é parte e não há como a defesa exercer um contraditório e uma ampla defesa a isso que foi respondido pelo delegado. Por quê? Porque o processo já finalizou. Ou seja, deveria o ministro agora, com essa resposta do delegado, reabrir toda a instrução de novo. Então, só um apontamento de informação técnica a mostrar a falta de técnica ou a falta de hombridade dessa instrução processual, a falta de honestidade intelectual, a melhor dizer. Fato é que a resposta veio. Fato é que a resposta veio. E ela veio da forma mais injusta possível. O delegado, ao invés de assumir o seu erro, seria uma saída honrosa, não. Ele vem e, com um golpe baixo, acusa Felipe Martins por ter forjado, olha só, ele acusa Felipe Martins de ter forjado a viagem que não fez. O delegado tem a coragem de cogitar que Felipe Martins fingiu que viajou para futuramente utilizar isso como álibi a dizer estar sendo perseguido. Mas olhem a insanidade dessa informação. Felipe Martins teria, então, fingido que viajou, forjado que viajou, para ser preso, para ficar 6 meses preso, lembrando que não havia proibição de viajar. Então, primeiro ele teria que ter a insanidade e a bola de cristal, que fingir que viajar lhe daria uma prisão. Esse é o primeiro ponto. Fingir que viajou lhe daria uma prisão, né? Agora, fingir que viajou lhe causou uma prisão de 6 meses, tá? E mais, ele fez isso para criar um álibi de uma acusação que surgiria há 2 anos, de uma minuta que ele não fez, que não existe, e de reuniões que ele nunca participou. Ele teria que ter, inclusive, a bola de cristal para adivinhar que dali 2 anos ele seria acusado de fatos que ele não praticou. Vejam o tamanho da insanidade mental dessa resposta. E para piorar, o delegado vem e diz o seguinte: ministro, instaure inquérito para apurar a continuação da ação delitiva das milícias digitais. Pessoas que estão utilizando da internet a atacar instituições e autoridades, criticando essa prisão de Felipe Martins. Então o delegado pede para instaurar investigação contra a imprensa, contra jornalistas, contra influencers que estão criticando essa prisão injusta de Felipe Martins por meio da internet. Porque isso, diz o delegado, causa um tumulto processual a atacar as instituições e autoridades, constituindo a prática de milícias digitais e crimes contra o Estado Democrático de Direito, pedindo para incluir, inclusive, a defesa de Felipe Martins em inquérito, porque a defesa estaria se utilizando do exercício da defesa a atacar instituições. Vejam a insanidade e a gravidade do que se tornou o Brasil. Somos piores que a Venezuela hoje no campo de lawfare. Chiquini, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, um dia muito importante. É que é difícil a gente ver qual que é, assim, a notícia que mais espanta aqui no nosso país, né? Mas essa realmente é inacreditável. Tudo que tem a ver com Felipe Martins, eu diria que é um jogo ali de arbitrariedades, de violação de direitos humanos, de injustiça. É impressionante, mas agora realmente eles conseguiram ir além, né? Porque é exatamente isso, abrir um novo inquérito para perseguir a direita. Dessa vez, perseguir os advogados, perseguir os jornalistas, perseguir os influenciadores. Então, assim, me parece uma nova frente
para a perseguição da direita. Começou lá com o inquérito do fim do mundo, veio depois no absurdo da suposta trama golpista, e agora eles abrem um novo. Aí depois teve a do Eduardo Bolsonaro, que foi até os Estados Unidos, né, para conspirar contra o Brasil, e agora mais esse processo. Então, me parece que é tudo a mesma linha para calar as pessoas. Qualquer um que tenha a capacidade hoje de mobilizar pessoas contra aquilo que está acontecendo no Brasil, de denunciar as arbitrariedades do nosso judiciário, da Polícia Federal, né, de denunciar tudo isso que está acontecendo, entra na mira. E aí eles criam um novo processo e uma nova forma para poder calar essas pessoas. É isso mesmo? Exatamente. E, inclusive, dá a entender no final da manifestação no delegado que eles já fizeram uma investigação, que já salvaram provas de quem já questionou essa prisão do Felipe Martins. Ele dá a entender o seguinte: faça o compartilhamento daquilo que nós já produzimos contra os advogados do Felipe Martins, jornalistas, jornais e influenciadores que já atacaram as instituições e autoridades sobre essa prisão de Felipe Martins. Nós já fomos, e nós eu incluo, toda a revista Oeste, todos os jornalistas da Oeste, todos os programas da Oeste, eles já salvaram, recortaram tudo que a revista Oeste falou sobre o caso de Felipe Martins, a incluir inquérito das milícias digitais. É exatamente isso. Dr. Jeffrey Chicchini conversando com a gente aqui. Dr. Jeffrey, também aproveito para falar que nesse momento está tendo julgamento sobre o Núcleo 4 no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes já vai falando aqui, soltando algumas aspas, como, por exemplo, a mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão, é crime, e também, já que é um julgamento que analisa agora, né, julga o núcleo de desinformação, chamado assim, mais uma aspas dele, chama de milicianos covardes os envolvidos como réus nesse julgamento. Daqui a pouquinho, depois da entrevista do Dr. Chicchini, a gente traz mais sobre essa sessão em Brasília. A próxima pergunta agora de Juliana Moreira Leite. Querido, ontem de noite eu cheguei tarde em casa, mas fiz questão de ver você com o pastor ontem e acho que só realmente uma pessoa de muita fé para aguentar todas as pauladas que você vem levando por estar fazendo um trabalho maravilhoso. Não bastasse as pauladas de Alexandre de Moraes e companhia, ainda tem pauladas daqueles que deveriam estar do nosso lado, enfim. Então, quero dizer que você tem muita gente do seu lado, Jeffrey. Mas eu fiquei chocada com isso quando eu vi. E eu fiquei pensando, como que a PF chegou à conclusão de que alguém teria simulado uma viagem para ser preso, entende? Há algum precedente jurídico para essa fantasia? Qual a base probatória dessa acusação, dessa narrativa grotesca para justificar a prisão do Felipe Martins? Julie, minha amiga, e veja, a gente esquece que viajar nunca foi crime. Na verdade, na Coreia do Norte, é crime gravíssimo, se não pena de morte, você tentar viajar da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Isso é crime. No Brasil, não era para ser crime você viajar. Muito menos você tentar viajar, muito menos falarem por meio da imprensa que você viajou. Lembrando que Felipe Martins foi preso, tá? Por uma matéria de Guilherme Amado que disse que ele viajou. Viajar não é crime, ele não viajou e essa matéria de Guilherme Amado é falsa. É uma insanidade sem tamanho, beira ao ridículo. Ao ridículo. Eu até postei, eu disse, como que a minha filha de 5 anos nunca pensou nessa possibilidade? Né? O mundo mágico de Bob tomou conta hoje da realidade. Gente, me faltam palavras a descrever a coragem de um delegado de polícia responsável pela maior operação da história do país, ter coragem de culpar Felipe Martins por uma viagem que Felipe Martins não fez, que deu causa à sua prisão por 6 meses.
A missão de vida de Felipe Martins é provar que essa prisão foi uma farsa contra ele. Como é que ele pode ter dado causa a essa prisão? Agora, é uma pena, Júlio, e nós vamos ter que ter maturidade a lidar com isso, que a esquerda vai utilizar essa narrativa. Hoje, se você folha as redes sociais, já tem militância de esquerda dizendo que, vejam só, caiu a casa, Felipe Martins forjou. Então veja, hoje as pessoas acreditam em ursinhos carinhosos, as pessoas acreditam que as instituições têm feito um trabalho sério, e as pessoas não estão entendendo que criticar a ação estatal é exercício legítimo da cidadania e da democracia. Nunca antes na história do Brasil se criminalizou, Júlio, críticas a instituições e autoridades. Hoje, isso já é crime no Brasil. Marcília? Tudo bem, Jeffrey? Prazer falar contigo. Olha, a minha pergunta é a seguinte: diante da resposta da Polícia Federal, qual vai ser a resposta da defesa? Vai ter resposta à resposta? Vocês pretendem tomar alguma medida no processo? Enfim, a partir das... Qual vai ser a conduta a partir de agora da defesa? E se você espera que a OAB, a nossa silenciosa OAB federal, se manifeste ou tenha alguma postura ativa diante de um absurdo como esse? Marcília, obrigado pela pergunta, meu irmão, bom te ver também. Nós temos agora um conselheiro federal da OAB que tem colocado a cabeça para fora da bolha e começou a defender a advocacia, que é o Dr. Marcelo Tostes. Tá? O Dr. Marcelo Tostes sai da bolha. O Marcelo Tostes agora, na contramão daquilo que estávamos vendo, sai em defesa institucional das arbitrariedades que o STF está praticando. Tá? Então, Marcília, nós estamos agora fazendo um compilado das informações falsas dessa resposta da Polícia Federal. Gente, é grave, eu não vou antecipar aqui, mas tem informações falsas, inverídicas, nesse documento de 2 páginas, que é uma resposta do delegado. Ele fez confusão de datas, ele fez confusão de informações, e nós vamos escancarar uma coisa que eu antecipo a vocês. Vamos solicitar, vamos requerer oficialmente que se instaure procedimento investigatório contra essa fala do delegado Shor. Ele deve ser investigado, tá, por isso que ele fez. Ele deve ser investigado por essas informações inverídicas, tá? Por essa acusação inverídica que ele fez contra Felipe Martins e contra a defesa. Nós vamos pedir para que o ministro Alexandre de Moraes determine que a Corregedoria da Polícia Federal instaure procedimento a apurar isso, porque ele trouxe informações e documentos inverídicos nessa manifestação, Marcília. Por resguardo da defesa, tá? Eu vou preservar a informação dos pontos que nós vamos atacar, mas a defesa vai reagir. A melhor defesa, Marcília, eu que sou advogado criminalista, né, é o ataque. E nós vamos atacar com toda certeza. A gente não vai permitir que a advocacia seja criminalizada, que a imprensa seja criminalizada e que o injustiçado agora seja criminalizado por se defender, Marcília. Paula? Chiquini, os Estados Unidos falaram que realmente teve uma inserção fraudulenta ali agora. A Polícia Federal está falando que foi o próprio Felipe Martins que fez a sua própria inserção fraudulenta lá, mas ele estava preso. Como que explica isso? E quando isso for desvendado, quem que fez a inserção, seja quem mandou fazer, ou então nos Estados Unidos, você acredita que essa pessoa pode ser condenada e até inclusivemente presa, possivelmente? Então, o que aconteceu é o seguinte, teve uma grande vitória, Paula, na semana passada, que agora o governo americano, ele se manifestou oficialmente sobre a fraude. O governo americano se manifestou oficialmente sobre uma vitória, porque tentávamos esse documento há 1 ano, né, do governo americano, confirmando que o documento utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins
é falso. E conseguimos. Então, uma primeira vitória, o governo já se manifestou a respeito disso. Agora, sabemos que há uma investigação bem avançada no FBI, Paulo. O FBI está investigando o responsável ou responsáveis pela inserção desse documento falso no sistema migratório americano. Porque isso é crime federal nos Estados Unidos, podendo dar prisão perpétua. A gravidade desse crime. No Brasil, um presidenciável, parem para pensar, no Brasil, um presidenciável, ele precisa ter como pauta principal a segurança pública. Nos Estados Unidos, um presidenciável precisa ter como pauta principal a segurança migratória americana. Então, veja, houve uma fraude no sistema migratório americano atacando aquilo que é mais caro para os americanos, que é a segurança migratória. Então, isso não é brincadeira, não é à toa que esse caso chegou a sair, além do CBP oficialmente, no Wall Street Journal, que é o terceiro jornal mais lido no mundo, se não o primeiro jornal investigativo do mundo. Então, a investigação agora avançada para chegar às pessoas que praticaram essa inserção falsa. Esse caso ainda vai dar muito o que falar, por isso eu digo, ser o tendão de Aquiles desse regime totalitário. Ser a nossa bala de prata a expor as manchas, a expor as feridas e a combater a tirania que se instalou no Brasil, Paulo. É um caso muito simbólico, realmente, muito importante, grave. A gente segue acompanhando. Dr. Jeffrey Schirini, microfone aberto aqui para você voltar quando quiser, falar mais sobre as atualizações desse caso. Boa sorte, bom trabalho. Estaremos acompanhando bem de pertinho, viu? Boa terça. Eu agradeço a oportunidade. É muito importante para nós que vocês nos deem essa voz, porque os brasileiros precisam entender a realidade. Esse enfrentamento da opinião pública é necessário, porque o lado de lá, recebendo PIX do governo, está manipulando a opinião pública, forjando uma democracia, que na verdade já não existe mais, infelizmente, no Brasil. Não vamos jogar a toalha, continuamos sob ataque, sob fogo, em busca da justiça. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui. E preciso deixar um grande forte abraço a esse chat maravilhoso. Obrigado pelas mensagens de carinho e de apoio. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.